Na época da pandemia, quando eu criei este canal, com a intenção de ajudar as pessoas, através da sugestão de leituras, a passarem de forma menos dolorosa e inquietante a época de afastamento social, eu me preocupei em poder trazer sugestões sobre os mais diversos tipos de livro que eu poderia trazer para poder atingir o maior número de pessoas. E dentre esses tipos estão os livros que falam sobre religião, mais focadamente sobre cristianismo e catolicismo. Eu sou católica, não apenas de nome, eu procuro viver a minha vida de forma a estar de acordo com aquilo que o catolicismo me pede e estudo bastante, vou à missa, faço parte da equipe de liturgia da minha igreja, o que não significa que eu não tenha uma série de perguntas. E uma delas diz respeito à oração, porque muitas vezes eu me peguei pensando o seguinte: se Deus está fora do tempo, Ele conhece tudo o que está acontecendo agora e o que vai acontecer lá para frente. Se Ele conhece tudo e Ele decide tudo, o que vai acontecer na minha vida já está decidido. Se já está decidido, por que eu vou rezar? Estou me referindo ao tipo de oração de pedido, né, um tipo específico de oração. Até que me caiu nas mãos um livro, Como Orar, da autoria de C.S. Lewis, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia, conhecido autor desse texto infanto-juvenil. E um grande estudioso da vida cristã. E, bem, aqui eu encontrei algumas coisas muito interessantes. A primeira delas tem como título, o primeiro capítulo, Podemos provar que a oração funciona? E aí ele conta uma historinha que é a seguinte: ele, em determinado dia, levantou de manhã com a intenção de cortar o seu cabelo. E porque ele iria a Londres, tinha um evento em Londres. Aí ele abriu a correspondência dele e a primeira coisa que ele viu é que o evento de Londres estava cancelado. E aí ele disse: bom, então não preciso cortar o cabelo. Mas, segundo ele, uma voz interior dizia: corte o cabelo mesmo assim, vá lá e corte. E ele então foi. E quando ele chegou lá, né, o barbeiro dele, segundo ele conta, era um moço cristão e um homem com muitos problemas que a quem às vezes ele ajudava. E no momento em que ele abriu a porta do salão do barbeiro, o barbeiro disse: ah, eu estava orando para que você viesse hoje. E segundo o Lewis, se ele tivesse ido 1 ou 2 dias depois, ele não teria podido ajudar esse homem. Então a pergunta é a seguinte: é possível explicar uma relação causal entre a oração feita pelo barbeiro e a ida dele lá? E ele diz que não, que podia ter sido uma coincidência. E aí ele diz algumas coisas assim. Surge então a questão: que tipo de evidência provaria a eficácia da oração? Aquilo pelo que oramos pode acontecer, mas como você pode saber que não aconteceria de um jeito ou de outro? Mesmo que a coisa seja indiscutivelmente milagrosa, não daria para concluir que o milagre ocorreu por causa das suas orações? A resposta, certamente,
é que uma prova empírica irrefutável, como as que temos nas ciências, nunca poderá ser alcançada. Aí ele diz assim: fazemos pedidos a nossos semelhantes tanto quanto a Deus. Pedimos sal, pedimos um aumento salarial, pedimos a um amigo para alimentar o gato enquanto estamos fora curtindo as férias, pedimos uma mulher em casamento. Às vezes conseguimos o que pedimos, às vezes não. Mas quando somos atendidos, não é tão fácil, como se poderia supor, provar com certeza científica, uma conexão causal entre o pedir e o receber. Seu vizinho pode ser uma pessoa bondosa que não deixaria seu gato morrer de fome, mesmo que você estivesse se esquecido de combinar alguma coisa com ele. Seu empregador só está tão disposto a atender o seu pedido de aumento, pois está ciente de que você poderia ganhar mais de uma empresa concorrente. Portanto, é bem provável que já pretendesse segurá-lo através de um aumento. Quanto à jovem que consente se casar com você, tem certeza de que ela já não havia decidido fazê-lo? Seu pedido, veja bem, pode ter sido o resultado, não a causa da decisão dela. Certa conversa importante poderia nunca ter ocorrido, a menos que ela tivesse a intenção de fazê-la. Depois ele continua e diz assim: aqueles que mais bem conhecem um homem sabem se, quando ele fez o que lhe pediram, ele o fez porque lhe pediram. Acho que os que melhor conhecem Deus saberão melhor se ele me mandou para a barbearia porque o barbeiro orou. A própria questão, a oração funciona, cria um modo de pensar errado desde o início. Funciona, como se fosse mágica ou uma máquina, algo que funciona automaticamente. A oração só pode ser uma de duas coisas: ou uma ilusão completa, ou um contato pessoal entre pessoas embrionárias e incompletas, nós mesmos, e a pessoa totalmente concreta. Oração no sentido de petição, de pedir coisas, é uma pequena parte disso. Confissão e penitência são seu princípio. A adoração, seu santuário. A presença e a visão e o deleite de Deus, seu pão e vinho. Nela, Deus se mostra a nós. Que ele responde às orações é um corolário, não necessariamente o mais importante dessa revelação. O que ele faz é aprendido daquilo que ele é. No entanto, a oração peticionária nos é permitida e ordenada. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E, sem dúvida, isso levanta um problema teórico. Podemos crer que Deus realmente modifica sua ação em resposta às sugestões dos homens? Pois a sabedoria infinita não precisa dizer o que é melhor. E a bondade infinita não precisa de insistência para fazê-lo. Mas Deus também não precisa de nenhuma dessas coisas que são feitas por agentes finitos, sejam eles vivos ou inanimados. Ele poderia, se escolhesse, reparar nosso corpo milagrosamente sem comida, ou nos dar comida sem a ajuda dos agricultores, padeiros e açougueiros, ou conhecimento sem a ajuda dos homens instruídos, ou converter os pagãos sem o trabalho dos missionários. Em vez disso, ele permite a cooperação de solos e clima, de animais e músculos, de mente e vontade dos homens na execução da sua vontade. Deus, disse Pascal, instituiu a oração a fim de emprestar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Mas não só a oração. Sempre que agimos, ele nos empresta essa dignidade. Não é realmente mais estranho, nem menos estranho, que minhas orações devam afetar o curso dos acontecimentos do que minhas outras ações devam fazê-lo.
Elas não aconselharam ou mudaram a mente de Deus, isto é, seu propósito total. Mas esse propósito será realizado de diferentes maneiras, de acordo com as ações, incluindo as orações de suas criaturas. A realidade, sem dúvida, não compreensível para nossas faculdades, mas podemos, em alguma medida, tentar superar as analogias ruins e as parábolas ruins. A oração não é uma máquina, não é uma mágica, não é um conselho oferecido a Deus. Nosso ato, quando oramos, não deve, mais do que todos os nossos outros atos, ser separado do contínuo ato do próprio Deus, no qual somente todas as causas finitas operam. Depois ele, mais adiante, diz assim: Deus então abandona quem melhor o serve? Bem, aquele que o serviu melhor disse, perto de sua torturante morte: Por que me abandonaste? Depois ele diz assim: Em cada ação, assim como em cada oração, estamos tentando atingir determinado resultado. E este resultado deve ser bom ou ruim. Por que então não usamos o mesmo argumento dos oponentes da oração e dizemos que se o resultado pretendido for bom, Deus o concretizará sem a nossa interferência, e que se for ruim, ele o impedirá independentemente do que façamos? Por que lavar as mãos? Se Deus deseja que fiquem limpas, elas ficarão sem que as lavemos. Se não quiser, elas permanecerão sujas, como Lady Macbeth descobriu. Não importa a quantidade de sabão utilizada. Por que pedir sal? Por que calçar as botas? Por que fazer qualquer coisa? Depois, mais adiante, num outro capítulo, ele diz o seguinte: não estou conseguindo achar. Vamos ver aqui. E talvez, como aqueles que não se voltam para Deus nas provações triviais, não terão nenhum hábito ou esse recurso para ajudá-los quando as grandes provações vierem, assim, aqueles que não aprenderam a pedir-lhe coisas pueris terão menos disposição para pedir-lhe grandes coisas. Não devemos ser muito idealistas. Acredito que às vezes podemos ser dissuadidos de fazer pequenas orações por um senso de nossa própria dignidade, e não por causa da dignidade de Deus. E depois, só para concluir, porque já está muito longo, ele vai falar quando a gente do que a gente está dizendo quando diz que alguma coisa foi providencial. Ele diz assim: devemos abandonar a ideia de que existe uma classe especial de acontecimento, além dos milagres, que podem ser distinguidos como especialmente providenciais. A não ser que abandonemos por completo a concepção de providência e com ela a fé na oração eficaz, a conclusão lógica é de que todos os acontecimentos são igualmente providenciais. Se Deus sequer direciona o curso dos acontecimentos, então o faz em relação ao movimento de cada átomo a cada instante. Nenhum pardal cai no chão sem um direcionamento divino. A naturalidade de acontecimentos naturais não consiste no fato de eles se localizarem de alguma maneira fora da providência de Deus. Antes, consiste em seu entrelaçamento mútuo dentro de um espaço-tempo comum, de acordo com os padrões fixos das leis. Então, a sugestão é como orar
de C.S. Lewis, da Thomas Nelson, Brasil. Boa leitura, boa reflexão.